Aurélio. Irmãos, vamos retornar aos lugares aí, principalmente os que estão lá embaixo. Aleluia. Amém? Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos ao Teu nome e engrandecemos a Tua pessoa pela Tua imensa bondade. Tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. E graças a Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de provarmos do Senhor e de fato reconhecemos que o Senhor é bom. Seja conosco nessa manhã, Senhor, comigo que está falando, com os irmãos que estão ouvindo, para que tudo seja feito conforme o Senhor querer e a Tua vontade, Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor, todas as coisas são para Ti. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Queria ler com os irmãos Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Os irmãos acharam? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Eu queria ler esse versículo junto com os irmãos. Os irmãos poderiam ler comigo esse versículo? Vamos. Jesus Cristo. Para ensaio foi muito bom. Agora bora de verdade. Vamos. Jesus Cristo. Aleluia. Será que a gente tem alguma dúvida sobre isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Engraçado que a gente fala ontem e hoje para entender, porque na verdade ele sempre foi, né? Ele é o eu sou, o Filho de Deus eterno. E muitas vezes parece que a gente se esquece que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, irmão. Nós somos pessoas temperamentais, né? Hoje está assim, amanhã está assado. De vez em quando a gente encontra assim e fala assim: poxa, fulano, poxa, Aurélio não é mais o mesmo. Ou quem era, né? A gente fala de eu vou falar eu porque eu sei que eu não presto, né? A gente fala: poxa, Aurélio não é mais o mesmo, mudou, né? As pessoas mudam. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O outro versículo que eu quero ler com os irmãos aqui em Hebreus mesmos é Hebreus 13, 15. Amém? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam ao Teu nome. Vou repetir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. Não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Versículo 15 diz que sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam ao Senhor. Todos aqui, graças a Deus, eu creio que todos aqui um dia confessaram ao Senhor. Então, todos aqui podem depositar aos pés do Senhor sacrifício de louvor.
E o que eu aprendi, o que é sacrifício de louvor? Às vezes, irmão, nossa vida passamos por situações que de fato nos afetam, né? Às vezes nossa semana foi aquela semana, vamos dizer assim, é péssima. Muitas coisas acontecem. Machucamos as pessoas, somos machucados. Ficamos sem ânimos de caminhar, e aí, às vezes, e o engraçado é que quando essas coisas acontecem, ao invés de a gente se dobrar aos pés do Senhor, muitas vezes se afasta, a gente não quer contato com os irmãos, não vou tentar na reunião, não vou para a reunião, se eu for, eu vou ficar lá no fundo, ou vou chegar por último, vou sair primeiro. Eu vou para a reunião, mas vou ficar lá, não vou nem abrir meus lábios para louvar ao Senhor. E é justamente nessa hora que a gente perde essa oportunidade de lançar aos pés do Senhor esse sacrifício de louvor. Ou seja, minha vida está péssima, está um arraso total, mas não eu, mas Cristo. Eu quero colocar meu ego na cruz para louvar ao Senhor. Nós damos tanto ênfase a nós mesmos que muitas vezes perdemos essa oportunidade. A Bíblia fala, Paulo fala assim, né? Quando eu estou fraco, aí sim que eu estou forte. Mas muitas vezes nos deixamos nos abater e não levantamos nossa voz para louvar ao Senhor. Mas como diz aqui, que sacrifício de louvor é fruto daquele que invocam ao Senhor. Então, cada um de nós aqui presente, nas horas da angústia, nas horas da fraqueza, não olhemos para nós mesmos, não, irmão. Olhemos para o Senhor. Aquele que é ontem, hoje e será para sempre o imutável. E nessa hora, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, sempre vem aquele acusador para dizer assim, é isso mesmo. Eu não vou para a reunião, não, que eu não estou bem. Aí vem o acusador, é isso mesmo. Você vai para lá fazer o quê? Você está triste? Fica em casa. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que derramamos diante dele sacrifícios de louvor. E por que sacrifícios? Porque o Senhor se sacrificou por nós. O versículo fala, né? Por meio de Jesus. Nessas horas, irmãos, que a tristeza quiser te abater, que quiser te esfriar, olhe para Jesus. Como é aquele, a gente canta o hino, né? E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, né? E como o resto eu esqueço, encontra bastante, né, poder para vencer e continuar a jornada. Eu sou mais antigo, eu sou mais aquele, né? Se levante do chão, erga a sua cabeça, né? Derrota não é coisa de cristão. Se nós focarmos nosso olhar no Senhor, naquele que não muda, vinha a tempestade, mas a gente passa. O exemplo do próprio Senhor, né? O barco estava lá para afundar os discípulos e o Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Se ele disse que ia atravessar, o Senhor do vento, o Senhor da glória estava ali, que disse que ia atravessar, por que os discípulos se preocupavam? O mestre está dormindo, então eu vou ficar na paz, né? Mas você vê, os discípulos somos nós, que sempre estamos preocupados, né? Ou seja, a palavra diz, nós nos ocupamos com aquilo que ainda vem preocupados. Somos frágeis demais, irmãos. Então a palavra diz aqui, né? Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifício e louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Interessante que ele não fala assim, por meio de você, ele fala por meio de Jesus, porque tudo é dele e para ele. Nossa vida pode estar lá embaixo, né? Aquela fraqueza total, como quem costuma reclamar, né? A síndrome da galinha de Angola, né? Como é que tá, irmão? Tô bem não, irmão, tô fraco. Vai pra reunião não, irmão, que eu tô fraco. Pô, se a gente
olhar para nós mesmos, nós somos fracos. A Bíblia diz que somos pó, o Senhor nos conhece, sabe que somos pó. Mas temos que olhar para aquele que é o forte, o Senhor Jesus. E eu falo isso, irmãos, com o coração quebrantado mesmo, assim, partido, porque eu sou um fraco. Eu confesso que eu olho muito para mim mesmo e é difícil, né? A gente tem que olhar para nós para reconhecer quem nós somos, mas para se apegar ao Senhor, não ficar ali preso em nossas fraquezas, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Então, por meio de Jesus, oferecemos sempre sacrifício. Irmãos, não custa nada nós estarmos aqui na reunião, mesmo com eu não sei, pode ser que a vida dos irmãos esteja, em uma situação não esteja legal mesmo, mas vocês estão aqui, não custa nada, irmão. Você veio, você negou a si mesmo e para estar aqui junto com os irmãos. Às vezes você chega arrasado e sai daqui fortalecido. As coisas lá, o problema vai estar lá, você vai chegar em casa, vai estar. Mas você sai fortalecido, você já vai ver esse problema por outro ângulo. Né? Jesus não disse que ia dar tranquilidade, não. Ele disse que no mundo teria as aflições. Aqui a gente não prega a facilidade, a prosperidade, não. A vida cristã é maravilhosa, mas é uma dureza. Viu? A vida cristã é uma dureza. Muitos não aguentaram. Demas, né, disse que amou o presente século. É pesado, irmão. A gente poderia fazer muitas coisas que hoje o Espírito Santo nos limita. Entendeu? Então, é boa, mas não é fácil. Você às vezes perder o reino, como diz, vivemos em um reino de ponta cabeça, né? Nós perdemos para ganhar. Se alguém mandar, Jesus fala, 1 milha você anda 2. Tudo ao contrário do mundo. Diz que você dá uma face, você tem que dar a outra. Jesus não facilitou nada na nossa vida, mas é maravilhoso servir ao Senhor. No mundo, alguém te dava um tapa, você dava um murro, né? Ele disse que devemos amar os nossos inimigos. É difícil amar o inimigo. Não está fácil amar amigo. Mas Jesus fala assim: ame seu inimigo. Entendeu? É um reino de ponta cabeça. É tudo diferente. Então não é difícil estarmos aqui, irmão. Difícil sim, foi o que o Senhor fez por nós. Isaías 53. Vamos ler. Já foi falado hoje por o grande irmão Renato aqui, citou essa passagem. O profeta sabe das coisas que vão ser compartilhadas. Ele levantou aqui e citou essa passagem. Renato é gente boa. Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Muitos irmãos, a gente cuida de planta, algumas pessoas gostam de planta, e de vez em quando tem que fazer aquelas mudanças, né, de vaso. E às vezes a gente encontra uma planta morre, e quem é também da roça sabe disso. Você pega uma raiz seca, não tem formosura alguma. Aquela raiz chega às vezes a quebrar quando a gente puxa, ressecada. É bem diferente de uma planta viçosa, né? Quando você puxa a raiz, ainda vem com aquela terra junta. Mas o Senhor era aquela raiz de terra seca, não havia beleza alguma no Senhor.
mostrando que o sacrifício dele foi muito mais pesado do que simplesmente nós sacrificarmos o nosso ego para estarmos aqui. Verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Como um de quem os homens esconde o rosto. A gente só esconde o rosto por duas coisas: ou quando a gente não quer que as pessoas nos vejam, ou quando a gente não quer ver. A situação de Jesus ali na cruz era tão escandalosa, tão terrível, que muitos escondiam o rosto, irmãos. A crucificação talvez tenha sido o instrumento de tortura, um dos piores instrumentos de tortura, se não o pior que já existiu. Se uma pessoa é enforcada, morre em poucos segundos. Se uma pessoa lá na França, a guilhotina, na mesma hora, na guilhotina, pá, que a cabeça ia para um lado, rapidamente. A pessoa ela é eletrocutada em uma cadeira de roda, em uma cadeira elétrica, é rápido. Mas o crucificado, irmão, passava dias ali. Os romanos fizeram algo de alta perversidade mesmo, era algo para humilhar, para sofrer, para dar exemplo, ou seja, você quer ser crucificado, né? Era algo terrível. E o nosso Senhor era santo, puro, e morreu numa cruz. Isaías disse que, que os querubins, serafins estavam lá, ficam diante dele, santo, santo, santo. E não é santo, santo, santo 3 vezes, não, é santo, 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 santo. Eternamente aqueles serafins estão ali diante do Senhor. Santo, santo, santo. E o santo veio, morreu por nós, foi pendurado lá num instrumento de tortura em favor de nós. Eu já li algumas coisas, diz que alguns crucificados passavam dias ali na cruz, porque era terrível, os braços crucificados, dava câimbra nos braços, as pessoas queriam, mas não conseguia descansar, porque no descansar se sufocava, então ficava aquela luta aqui, aquele sufoco, sol quente, insetos, pássaros ali já rondando, Eu li que muitos mortos, eles deixavam lá ainda para as aves de rapina virem comer, E com certeza, eu não estava lá, mas com certeza tá lá um crucificado, ia ficar lá dias, as aves de rapina com certeza começavam a comer ele vivo. Com certeza, os urubus, corvos, já sabiam onde tinha ali o alimento, já via. Então, nosso Senhor estava ali, crucificado, Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Sacrifício de louvor. Então, nosso sacrifício por estar aqui, por estar servindo, não se compara nem a milímetros daquilo que o Senhor sofreu ali no Calvário. E Ele era santo. Eu gosto dessa palavra santo porque santo quer dizer que Ele é separado, não tem como Ele. Nosso Deus, nosso Senhor. Quando você lê Levítico, eu estou lendo Levítico, é um livro assim, difícil de ler, porque é várias leis, mas é um livro que está mostrando a santidade do Senhor, irmão. Tem coisas ali que são tremendas, tem uma coisa simples que eu sempre prestei atenção, parece simples, eu vou falar aqui, quando fala, se você for fazer sua necessidade lá no mato, leve uma pazinha cave, enterre, porque o Senhor é santo. São coisas mínimas de higiene.
Mostra que o Senhor é santo e você vai ver as leis de Levítico é toda relacionada à higiene, ou seja, à pureza, à santidade. E mesmo assim crucificaram o nosso Senhor. Versículo 4 de Isaías, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Temos que ter fé que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Porque a impressão assim, se a gente olhar de uma maneira natural, a gente vai dizer que não, né? Porque a gente tem doença ainda, tem dores. Ainda mais quando a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho, haja dor, né? Menino corre para lá, corre para cá, velho já sabe, né? Estou passando por esse processo, eu sei disso. 59 anos. Estou mais para lá do que para cá. Então você sente dores, surge isso, surge aquilo. Aí você fala assim, poxa, o Senhor está falando que pelas pisaduras foi sarado, por que eu sinto isso? Graças a Deus, irmãos, porque como uma palavra diz que nosso Senhor mesmo ontem, hoje, será para sempre. Muitas pessoas são curadas. Só que o olhar do Senhor é um olhar eterno, irmão. Quando a gente vai lá para Apocalipse 21:4, diz que já não haverá mais dor. Se a gente olhar só superficialmente, nesse tempo, como o Renato falou aqui, que está se acabando, a gente questiona o Senhor. Mas o olhar para o Senhor, o olhar eterno, irmão. Isso aqui é só uma parcela, o tempo não existia, não. O tempo passou a existir, Deus que quis que houvesse tempo. Na eternidade não verá amanhã, não. Pedro fala o quê? Que até no dia eterno vai ser sempre hoje. Então lá vai se completar tudo, irmão. A cura perfeita, já não haverá mais dor. Porque se for assim, a gente vai dizer que a Bíblia se contradiz desde os profetas. Muitos morreram adoentados. Jacó, né? Pai de Isaac e Esaú, ficou cego. E aí teve aquela tramóia lá que Rebeca fez, né? Ou seja, não era para ele ficar cego. Se o Senhor cura. Paulo disse que teve problema também na vista. Timóteo tinha problema de estômago. E creio que todos esses homens aí que eu citei era mais santo do que eu. Eu não sei aí os irmãos, né? Que os irmãos é de outro patamar. Mas eles ficaram cegos, por quê? Ficaram doentados. Porque o Senhor cura, irmão, mas a maior cura vai se completar lá na glória. Então não podemos olhar só no que é terreno, não. Não o que é da agora, não. Temos que olhar aquilo que é eterno. Abraão diz que a cidade que ele ansiava não era ali a Jerusalém terrena, não. Era a celestial. Porque, olha só, Jerusalém até hoje continua em guerra. Até hoje é guerra. Até hoje passa por dificuldades. A gente olha Jerusalém hoje, eu estava olhando uma pessoa falar essa semana, que pensa que todo mundo ali está esperando o Messias. Não é todo mundo, não. É uma parte ali que espera o Messias, um remanescente. Muitas pessoas ali estão ali, vivem de uma forma tradicional, pega as tradições, mas não tem esse anseio pelo Senhor. Então Abraão via aquela pátria que é eterna, irmão. Nós também devemos ter esse olhar eterno. Circunstâncias vão acontecer, como o Renato falou aqui, e a gente tem que se alegrar porque as profecias estão se cumprindo. Não é para ficar em roda de partidos, tomando partido, que fulano está certo, fulano está errado, não. Eu só fico olhando assim, o costurar do Senhor. A guerra estava tão longe da gente, lá na Europa, né, irmão?
Pô, agora está aqui vizinha da gente, é uma situação. Poxa, na nossa ideia assim, positivista do brasileiro, né? Que nada vai acontecer aqui por pé. Você acha que a guerra vai chegar aqui? Ainda não chegou, mas já deu um toque que pode chegar. Porque a costura vai dar certo. Tudo que acontece, não cai um i ou um tio que o Senhor não está olhando. Tudo. Então nós, que temos o testemunho, descansemos no Senhor. Claro, somos humanos, dá medo, né? Estava lá longe, está pertinho, né? E se fosse aqui, né? Dá medo que nós somos humanos, e esse medo é natural. O humano pecador vai ter medo. Mas devemos ter confiança, porque vivemos no tempo da esperança. E Romanos diz que esperança é certeza. Esperança não é talvez não, a esperança da Bíblia é certeza. Entendeu? Tudo que o Senhor fez na cruz é direito nosso, é nossa herança. O sacrifício que Ele fez ali não se compara a nos sacrificarmos para estarmos aqui, para estarmos no serviço. Você tem que olhar para o Senhor e dizer assim, não, eu não posso ficar em mim mesmo, porque o que o Senhor fez por mim é algo impossível de outro ser fazer. A Bíblia fala lá em Romanos, né, que Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos e morreu na cruz. Poderia ser até que por um bom alguém se ousasse a morrer, né? Mas Deus morreu por nós sabendo quem nós somos. Jesus fala que de dentro de nós é que sai tudo que não presta, adultério, assassinatos. Tudo, não é de fora não, é o que vem de dentro, já está lá. Quando a gente comeu lá daquele fruto lá, nossos avós, nossos pais comeram, passou para todo mundo. Esse vírus miserável. É o pior vírus do mundo, porque ele mata. De 100 pessoas que têm um vírus do pecado, 100 vão morrer. De 1 milhão de pessoas que nascem, 1 milhão vão morrer. Não tem saída. Você pega uma gripe, vai matar, não sei quantas pessoas, 1000 morreu de gripe. Morreu da gripe espanhola, da Covid. Mas do vírus do pecado, todos morreram. Todos. A estatística mais exata é de 1000 pecadores que existam, vai morrer 1000. E por aí vai. Então o feito que o Senhor fez no Calvário foi tremendo, foi eterno, justamente para nos livrar dessa morte eterna. Então nosso olhar não tem que estar no secular, tem que estar no eterno. De 1000 crentes que invocaram ao Senhor, 1000 vão morrer, mas 1000 vão ressuscitar. O que Jesus fez por nós é tremendo. Esse sacrifício vale a pena o nosso sacrifício do dia a dia, irmão. Isso eu falo como fraco. Vale a pena você não estar bem em casa, você brigou com sua esposa brigou com você, não deu certo, e você está chateado com os irmãos, você ouviu uma palavra que te feriu, aí você fala assim, eu vou para a reunião, porque o meu Senhor morreu por mim. Sacrifício de louvor, não eu, mas Cristo, irmão. As divisões hoje na igreja foi por isso, irmão, são por isso. Por falta desse sacrifício de louvor, de você abraçar aquele que te fere, irmão. Não, irmão, falou, eu vou lá, vou abraçar meu irmão, ele vai, né? Mas não, eu brigo aqui, não quero mais saber, vou para lá. Aí eu brigo com o outro lá, aí daqui a pouco você vê as divisões, né, no mundo, né? Olhemos para o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é imutável. Olhemos para o sacrifício dele e a gente vai esquecer totalmente da gente. Adão e Eva
Se eles olhassem para o Senhor, não acontecia nada disso. O maior exemplo está lá no Éden. Eles foram egoístas. Eles viram que a fruta era boa, tal e tal, BBB, e ó. Nem para dizer assim, não, peraí, ô serpente, peraí que eu vou... Deixa eu perguntar ao papai primeiro. Mas não, ele quis, né? Eles quiseram algo que não era para eles. Então, o nosso olhar tem que ser para o Senhor, irmão. Hebreus mesmo fala, olhamos foi para Jesus. Nesses dias tão difíceis, assim, de muita situação, o mundo está quebrado, irmão. Você olha algumas coisas assim, não, isso não existe, velho, não é possível isso está acontecendo. Você vê que as pessoas estão insensíveis. E está por nutrir assim para nós nos tornarmos insensíveis também. Quando não nos tornamos insensíveis. Quando não caminhamos também juntamente com o mundo. É justamente esse versículo que a gente vai ler aqui, né? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. No versículo 6 diz, né, que cada um desviava pelo caminho. O mundo está assim, cada um faz o que está na cabeça, porque o corpo é meu, eu posso fazer o que quiser, você não tem nada a ver com isso, não importa o Deus que você siga, cada um tem que estar, o mundo, cada um se desvia pelo caminho, mas nós, graças a Deus, achamos o caminho. O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto desse versículo, foi esse versículo que Jesus fez para me converter, né? Desviarmos pelo caminho, cada um pelo caminho. Cada um para lá, para cá, mas Jesus mostrou o caminho, graças a Deus nós estamos aqui. Olhemos para o caminho, olhemos para o Salvador. Nem para a esquerda, nem para a direita, mas ali, ó, focado no Senhor. Eu estava olhando um quadro essa semana, aquele quadro lá de Marta e Maria. Aí o quadro é uma capa de um livro, o livro é Oração Contemplativa, o nome do livro. E aí a pessoa cortou aquela parte para ser a capa do livro. A capa de Maria tem assim a foto de Maria, né? Está lá guardada para... Como eu gosto de estampa, aquela... Aí eu fico olhando assim aquele quadro, Maria, assim, ela olhando assim pro Senhor. Aí eu digo, rapaz, assim, aquele olhar assim... Marta preocupada e Maria, né? E aqueles quadros daquela época, eles são tão realistas assim, que por isso que as pessoas, os especialistas, chegam naquelas... como que chama? Exposições, né? E para assim fica... Porque eles são realistas. Devemos ser como Maria, assim, contemplar, olhar. E eu estava lendo em um livro que fala justamente sobre usar nossos sentidos para adorar o Senhor, que contemplação é aquele momento que você esquece tudo e foca seus olhos no objeto que você está contemplando. E no caso, nós cristãos contemplamos ao nosso Senhor, né? Então nós ali devemos estar como Maria, quedada aos pés do Senhor. Então, se nós formos como Maria, irmão, então a gente não vai prestar atenção em tudo que chama a nossa atenção. Reparou como nós prestamos atenção em várias coisas e tiramos o foco, né? Né? Devemos ser assim, ó, como Maria. É a mesma coisa a criança às vezes fica distraída, mas se você dependendo da criança, der um foco, ela vai ficar focada em uma coisa e não vai tirar os olhos até aquilo acontecer. Eu me lembro que quando minha criança era criança, a gente chegava lá e falava assim, olha, Tobias,
você só vai assistir televisão tal hora. Que ele gostava, né? Aí ele sentava no sofá e ficava olhando o relógio assim, sentadinho lá, ficava olhando o relógio assim, ó. Ficava. Quando dava 9 horas, pai, 9 horas. Ele ali era... Podia o mundo cair, o objetivo dele estava ali, ó, no propósito. Nosso propósito é o Senhor. Então a gente tem que estar focado no Senhor, irmão. Vinha distrações e o mundo está aí para nos distrair, mas foquemos no Senhor. Não tire o olho do Senhor não, porque o mundo vai querer nos distrair. E tem um especialista nisso que é nosso inimigo, né? Ele vai querer nos distrair com tantas coisas, mas que nós possamos estar de olho no Senhor. Esses acontecimentos que vêm aí, não é para a gente ficar conversando do que é terreno não, olhando assim, olha, alguma coisa está para acontecer, entendeu? É de agora que devemos focar mais o Senhor. Não devemos pensar como o mundo, não, o mundo pensa que é coisa natural. Não, a gente tem que estar olhando no relógio de Deus, né? O relógio do Senhor. A que horas são? Né? Que hora é essa? Na profecia do Senhor. Então que possamos estar centrado em Jesus Cristo, nesse sacrifício eterno que o Senhor fez por nós. E aí, na hora da nossa dificuldade, na hora das nossas angústias, vamos entregar ao Senhor sacrifícios de louvor. E aí, irmão, como vai? Pô, irmão, não está bem não, minha vida está dificultada, muita dificuldade, mas Jesus Cristo é o Senhor, irmão. Não tem problema não, eu vou para a reunião, vou estar na reunião, vou estar servindo. Quantas vezes nós afastamos do serviço porque olhamos para nós mesmos? E Hebreus lá a gente lê o quê? Que devemos servir porque isso é agradável ao Senhor. Deus olha com prazer. Não estou dizendo que aqui ninguém é super-homem não, porque tem barra que é pesada mesmo. Tem coisa que é difícil, tem situações. Às vezes a gente. Por isso que também é importante a comunhão, né? Porque a comunhão a gente vê assim, poxa, eu estou sofrendo por isso, pô, o irmão está passando por aquilo tudo, está bem, está firme. E eu estou passando por isso e estou me queixando. Então a comunhão também nos fortalece, nos leva a olhar para o Senhor. Na comunhão a gente acha a vida. Vamos para 2 Coríntios 5,14. Amém? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Irmão, se a gente é crente de verdade, não tem como, irmão, você não lembrar da cruz do Calvário e não ficar constrangido daquilo que o Senhor fez por nós. Umas 2 semanas, Zé Mário estava aqui no Partido do Pão, ele falou que estava assistindo o filme Jesus, né? E ele ficou transtornado, né? Ele disse que ele estivesse lá, ia dar um jeito, não ia... Porque ele ama o Senhor. Esse foi o que ele achou que ele faria, né? Ou não vê, realmente quem é cristão é o filme, mas mesmo aquele fortão, se vacilar, a lágrima desce aqui com o sofrimento do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange, irmão. Isso foi só um filme. A crucificação, como eu falei antes, é bem pior do que aquilo ali. O crucificado ficava despido, porque tinha que envergonhar, né? Ficava nu, não é aquele paninho que a gente vê ali hoje não.
ficava nu, expostos às suas vergonhas, para todo mundo ver. Era humilhação mesmo, era humilhação física e moral. E o Santo dos Santos, aquele que é santo, o único santo, foi exposto ali. E para completar, ainda fizeram mais malvadezas, ainda botaram uma coroa de espinho para judiar. O amor de Cristo tem que nos constranger. Isso eu falo por mim, mas acho que todos os irmãos pensam mesmo. Tem hora que eu fico envergonhado de mim mesmo, assim, né? Porque era para a gente ter uma vida mais profunda mesmo. Às vezes a gente se emociona com coisa, tem filme que a gente está assistindo, se emociona, Marley, o cachorro morreu, todo mundo chora porque, né? É normal, somos seres humanos. Mas aí eu me lembro de Irmão Olímpio. Irmão Olímpio chegava aqui, né? Irmão Olímpio naquele estilo dele, aquele jeito dele. Ele chegava aqui, ele começava dando risada, ele saía chorando aqui, né, irmão? Aquela simplicidade. Quando ele falava de Jesus, ele chorava na rua. Não sei se irmãos, eu já contei Irmão Olímpio, ele começava a falar na rua e as lágrimas descer. Ele amava daquela maneira simples, até engraçada dele, né? O nosso Senhor. Maria Madalena, quando vai lá é a primeira que vai lá ver se Jesus ressuscitou. E ela vê lá, Jesus não entende. Cadê o corpo do meu Senhor? Ela queria, porque ela amava ao Senhor. E olha só, eu estava ouvindo um irmão falar, naquela época as mulheres eram tão desprezadas que nenhum testemunho de uma mulher não valia a pena não. Se a mulher dissesse, não, pô, a mulher não, era mesmo que nada. Mas Jesus deixou lá Maria Madalena para dar testemunho. O cristianismo não, Jesus não é machista, não é feminista. Ele é amor. Ele coloca a mulher no lugar que tem que ficar. Cristão, crente, irmãs, não existe crente feminista, não, irmão. Tem até um livro que chama esse, não existe mulher cristã feminista. A mulher cristã é uma serva de Deus que expressa isso com a sua vida. E também não existe cristão, homem machista também não, né? Que a gente fala, as irmãs não podem ser feministas, mas o homem também não tem que ser o muçulmano, entendeu? Tem que ser o equilíbrio, o amor, porque tudo tem que ser com a ordem do Senhor, né? Deus, o Pai, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, e tudo bem, irmão. Marido, amai vossas esposas. Esposa, seja submisso aos seus maridos. Marido, olhe suas esposas como a parte mais fraca. Olhe suas esposas como a parte mais fraca. É melhor perder do que bater de frente. Porque Deus colocou tudo no seu lugar, né? E Jesus mostra isso nos evangelhos. As várias situações que ele está com a mulher, que ele conversa com a mulher, essa mulher é honrada, em nenhum momento é desprezada. Pelo contrário, os discípulos até se assustam, né? Como está lá com a mulher do poço, né? Pô, Jesus está conversando com a mulher. Ele coloca a história, a vida no equilíbrio. O reino de Deus. Jesus traz o reino de Deus para essa terra. Como não olhar para Jesus? Olhemos para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Cada irmão aqui precisa olhar para Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse Senhor nos conquistou. Senão não estaríamos aqui, por mais que a dificuldade que passemos. Ele nos conquistou. Mas precisamos o que, irmão? Nos aprofundar mais nele. Como Paulo, né? As coisas que Paulo fala em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, como Maria, que quedava a teus pés. Precisamos ter esse foco para entregar sempre a Ele sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que invoca
ao teu nome. Precisamos dessa mudança, irmão. Eu preciso dessa mudança. Marta estava preocupada com muitas coisas, né? Porque Marta, olha só, Marta não estava errada, não. Tinha Jesus, mais 12 discípulos, e com certeza tinha muitos agregados ali para comer naquela de Marta. Poxa, ela era anfitriã, ela estava preocupada, ela tinha que fazer as coisas mesmo. Mas mesmo assim, a prioridade ainda não era essa. A prioridade era o Senhor. E diz que Maria fez a coisa certa. Maria não preocupou. Eu não sei dizer o que era mais, Marta ou Maria, a mais velha. Não. Os irmãos têm esse conhecimento? Eu não sei. Mas talvez Marta fosse mais velha, né? Maria não se preocupou, né? O que a irmã dela poderia falar depois. Porque Marta, ela tinha uma intimidade com o Senhor e falou assim, não se importa de ver minha irmã aí? Aí o Senhor pega, de uma maneira amorosa, fala com Marta. Marta, Marta, por que se preocupa? Maria está fazendo a coisa certa aqui, né? E ele fala, bastava só uma coisa. Basta só uma coisa para mim e você, irmão. Contemplar o Senhor. Porque ao olhar para o Senhor, Ele vai te guiar a todas as coisas certas. Os irmãos colocam tudo diante do Senhor. Não precisa responder para mim, não. Tudo que os irmãos vão fazer, coloca diante do Senhor. Seja lá uma coisa grande ou uma coisa pequena, os irmãos, coloca diante do Senhor. Será que a gente coloca? Se coloca, amém. Porque deveríamos colocar tudo diante do Senhor, do mínimo ao máximo. Tudo diante do Senhor. E isso só acontece se nós olharmos para Ele. A gente vai começar a entender. Diz que Maria olhava fascinada com as suas palavras, com os ensinamentos do Senhor. Precisamos... Se nós obedecêssemos a Bíblia da maneira que ela nos ensina, será que nossa vida estava como está? Fale francamente. Será que estava como está? Será que os problemas que nós temos seriam tanto assim? Mas nós falhamos, irmãos, em obedecer a palavra. Falhamos mesmo em obedecer a palavra. Vou dar só um exemplo. A Bíblia fala lá em Atos: não vos deixei de vos reunir como é costume de algum, quanto mais quando vermos que o dia se aproxima. Vá na reunião de oração, irmão. Nesses anos de caminhada, teve dia de reunião de oração que só estava eu e o dono da casa. E algumas teve até que não ter, porque no caso era irmã, eu fui, não tinha, não podia, né? Não teve reuniões. E isso não é só lá no grupo, nos grupos, né? Que eu tenho um tempo caminhando com os irmãos, a me reuni em alguns grupos. Por que faltamos a reunião? A Bíblia diz que não é para deixar de reunir. E por que a gente falta? Isso é só um exemplo. Eu dou esse exemplo, porque esse exemplo talvez seja o mais comum assim entre nós. Poderíamos ter outro. Vamos lá para Hebreus de novo. Luciana, semana passada, falou uma coisa em relação lá à festa do amor. E Karina também estava me falando. Que Hebreus 13, para a gente concluir. Hebreus 13, 16, fala assim: não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifício é sempre quando custa alguma coisa para a gente, né? Não é fácil.
Então tá lá, como os irmãos falaram, tá os irmãos carregando cadeira, outros irmãos, né, fazendo outras coisas, e tem uma galera que tá lá só sentado né? Luciano falou isso essa semana passada, e da minha Karina me falou sobre que o Wilson, cadê o Wilson daqui? Ela estava, o Wilson estava lá limpando o chão, e alguns irmãos estavam lá, e o Wilson está lá com o rodo sozinho, né? Os irmãos mais velhos de caminhada sabem que isso é algo que é corriqueiro entre nós, né? Os grupos caseiros. Há uma defasagem no serviço, mas a Bíblia está falando o que aqui? Não negligecei igualmente a prática de bem e a quê? A mútua cooperação. Se está ali todo mundo junto e só faz alguns, precisamos que da mútua cooperação. Não é só 2 ou 3 que tem que fazer, não. Agora a minha conferência aí vai ter as equipes. Então os irmãos que costumam não se... Como que chama? Se propor a estar na equipe, é boa chance, né? Porque vai ter só o crente ali, né, irmão? E você vai facilitar alguns irmãos estarem mais nas reuniões, porque o que o irmão ia fazer dobrado não vai precisar, porque vai ter 10 para fazer, né? Então, se nós obedecêssemos isso aqui, se nós colocasse a mútua cooperação em prática, não seria bem melhor, não seria bem mais rápido? Arrumar o colégio aqui, o colégio não, o colégio faz tempo, agora a gente tem um local, eu não vou falar igreja não, que no Luciano me pega lá fora. Nós temos o local aqui, né? Mas há uma defasagem na arrumação dos irmãos. Os irmãos, entendeu? Às vezes vem 2, às vezes vem 1. Aí às vezes vem muita gente, né? Aleluia, né? O que era para ser comum vira uma festa. Pô, muitos irmãos, que alegria, né? Então, irmãos, nós precisamos, eu falo como fraco, não estou falando aqui como exemplo, não. Se nós obedecesse a Bíblia assim um pouquinho, tudo ia ser melhor, irmão. Tudo ia ser bem melhor, né? E fala assim, ó, pois com tais sacrifício Deus se compraz, né? Ah, eu não queria ir lá arrumar não queria, mas eu vou. Aí o senhor olha assim, poxa, ele negou assim mesmo, ele foi, né? Ou qualquer outra coisa, né? Tá aquele irmão lá, como a gente precisa sempre de irmãos para estar acompanhante no hospital, nessas coisas. Aí às vezes só vai um. Mas quando tem muitos, é bom quando a gente faz aquela planilha, né? Que não precisa mais. Eu estava até brincando com os irmãos que no passado eu fui mais. Aí demorou um tempo que eu não estava indo aí, de uns tempos para cá surgiu umas oportunidades de estar, né? Beto e Márcio. 3 vezes, irmão. Toda vez que ia ser o meu plantão, os irmãos tinham alta. Eu falei, deve ser algum dom, porque toda vez foi com o Beto teve alta. Foi com o Márcio a primeira vez, Márcio teve alta. Num dia que era para eu ir, trocou. Robson foi. Aí um dia que era para mim, Márcio teve alta. Eu digo, poxa, toda vez que tiver um irmão enfermo, me bota na escala aí. Né? Foi uma coincidência, eu estou brincando que isso não é verdade, né? Mas alguma coisa Deus que me falar nisso aí. Mas nessas situações também, irmãos, se posicione, às vezes são irmãs, e é bom quando que uma irmã estiver no hospital, outras irmãs, entendeu? Se dispõe a estar, para você ser lembrado assim. A melhor coisa é ser lembrado para um serviço, quando você é lembrado em um serviço, quando fala de alguém lembra de você ser lembrado por ser servo, isso é maravilhoso, porque a glória vai toda para o Senhor, não vai para você. Entendeu? Você fala, poxa, quando eu me lembro de tal irmão, eu me lembro de você.
Isso é tão bom assim para que você fale, pô, Senhor, obrigado que o Senhor me fez um vaso útil na mão do Senhor. Então que a gente possa se dispor, que a gente possa olhar para o Senhor, e oferecer a Ele sacrifícios de louvor ao Senhor, porque a gente quando olha para o sacrifício maior e o único sacrifício válido mesmo assim nessa terra, vamos dizer assim, a gente diz que o que a gente faz não é nada. Para terminar, eu queria ler Salmos 50, verso 14, que fala mais ou menos a mesma coisa lá de Hebreus, mas tem algo aqui que eu achei uma diferença que ele fala aqui que é maravilhoso. Salmo 50, verso 14. Os irmãos acharam? Oferece a Deus sacrifícios de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Que coisa maravilhosa. Fala assim, a mesma coisa de lá, né? Oferece seu sacrifício de ação de graça e cumpre seus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, ou seja, no dia da angústia, ao invés de você murmurar, ao invés de você se esfriar, você invoca o nome do Senhor em ação de graça. Ó Senhor, não está bem, mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Porque, irmãos, tudo que acontece na sua vida, seja o mínimo ou seja o máximo, o Senhor sabe, meu. Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados. É um negócio difícil de explicar, mas é gostoso de desfrutar. Porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e fala, pô, Senhor, mas você desfruta, porque diz que todos os nossos dias estão contados. Não há surpresa na vida para o Senhor, né? Oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre os teus votos. Existem votos que são de todos, mas existem votos particulares de cada um. Então, que possamos cumprir nossos votos. Eu creio que nos reunir, estar na reunião, louvando o Senhor, visitar, orar, são votos de todos os cristãos, deve ter em seu coração, né? E devemos cumprir esses votos. Mas também existem aqueles votos particulares de cada um, que é melhor cumprir. Eclesiastes fala, acho que é Eclesiastes, né? É melhor não fazer voto do que dizer que vai fazer e não faz, né? Então, cumpramos nossos votos, né? Aí fala, versículo 15, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O negócio está pegando, irmão, invoca o nome do Senhor, Deus vai te livrar. Vá com fé que Deus vai te livrar. Agora, interessante, ele faz uma permuta aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, eu faço isso, você vem de lá. O Senhor gosta de ser glorificado. Ele habita no meio de louvores. Entendeu? No dia da angústia, invoque o nome do Senhor e Ele vai te livrar. E aí você vai glorificar mais o nome do Senhor. Ele vai dizer, poxa, o Senhor é bom demais, viu? O Senhor me livrou de cada coisa. E é cada livramento, irmão. Se a gente abrisse aqui o púlpito para um dia de testemunho só de livramento, não ia parar, irmão. Porque é tanta coisa que o Senhor nos livra, irmão. O mundo é tão perigoso, tantas situações, e o Senhor está sempre nos livrando, sempre nos ensinando. Então é isso, irmãos. Que nós possamos focar nossos olhos no Senhor. Que possamos orar uns pelos outros. De uma maneira mesmo, perseverarmos nas orações, como de lá em Romanos, porque precisamos orar. A vida é uma luta. Tirando por mim mesmo, eu consigo compreender a luta dos irmãos, né? Porque às vezes a gente vê aqui na frente risonho, tal e tal, BBB, mas há umas angústias aqui por dentro que só o Senhor sabe. Paulo diz que foi posto nele um espinho na carne.
Eu acho que cada um de nós tem algum certo espinho na carne. Cada um de nós vai assim, de novo, Senhor, já não aguento mais. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor disse para Paulo que não ia tirar, não. E ele reconhece lá, né, em Coríntios, né, que assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, essas angústias são para se cumprir isso aqui, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Essas angústias do meu coração, do coração de cada irmão aqui, não é para a gente se afastar, não. É para a gente buscar mais o Senhor. Às vezes é pesado. Tem coisa que é pesada, irmão. Tem coisa que dói assim. Você fala assim, porque é você que está praticando, é você que está pensando, e você fala assim, não é possível que eu quero ser um adorador, um contemplador do Senhor, ainda estou pisando na bola. Então, nessa hora de angústia, invoque ao Senhor. Paulo é maravilhoso nas cartas dele. Quando a gente lê Romanos 7, a gente fala assim, Paulo, olha só, Paulo, um homem espiritual, que ele fala assim que eu, todavia, sou carnal. Depois ele fala que é o menor dos apóstolos. Depois ele fala que é o pior dos pecadores. Se Paulo falou isso, imagine cada um de nós. Então, que possamos buscar o Senhor, focar nossos olhos no Senhor, e no dia da angústia, irmão, oferecer sacrifício de ações de graça, sacrifício de louvores, porque o Senhor nos conhece e sabe que somos pó. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor e por sua misericórdia. De fato, o Senhor nos conhece e sabe que somos pó. Não merecíamos nem estar aqui, Senhor, mas o Senhor nos amou tanto e carregou sobre si as nossas dores, Senhor. Muito obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Perdoe-me, Senhor, porque eu não sei falar, mas eu espero que os irmãos tenham entendido. E seja com cada santo aqui, com suas angústias, com suas fraquezas, com suas dificuldades, que essa semana seja uma semana de vitória. Não pela nossa força, mas na força que Deus nos dá. Muito obrigado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia. Amém.